Hoje nós iremos estudar um assunto bastante relevante em nossos dias. Nós vamos tratar aqui neste vídeo acerca da parábola do rico e do Lázaro. Tem muitas coisas importantes para nós entendermos acerca desta passagem das Escrituras. Então eu convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo de número 31. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Amém? Graças a Deus. Então nós estamos aqui diante de uma parábola que tem uma série de revelações importantes que nós precisamos entender acerca da morte, acerca do arrebatamento e acerca do céu e do inferno. Veja que nós nos deparamos aqui com 3 contrastes essenciais para nós entendermos a parábola por completa, né? E o que seria então um contraste? O contraste é uma figura de retórica, onde as partes principais elas estão em oposição entre si.
Para que isso acontece? Para poder a pessoa transmitir uma lição moral ou espiritual. Então, por exemplo, a passagem que está lá no Antigo Testamento acerca de Davi e Golias, né? Nós temos ali um exemplo de um contraste. Você vê que a história de Davi ela é totalmente oposta à história do Golias. Então, aquilo ali é um exemplo bem prático de contraste. E no Novo Testamento, o mais conhecido é exatamente essa parábola do rico e do Lázaro, né? Nós temos aqui 3 contrastes, onde o primeiro contraste, ele fala acerca da nossa vida terrena, aqui enquanto estávamos vivos. O segundo contraste vai tratar acerca do arrebatamento, o que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Nós vamos entender isso daqui a pouco. E o terceiro contraste vai tratar acerca do céu e do inferno, só que ele vai tratar da condenação eterna e da eternidade no céu, os salvos, né? Então ele vai tratar dos condenados e também dos salvos e mostrar a diferença do inferno para o céu. Então, baseado nesses textos, nós começamos a entender a quantidade de revelações que estão contidas nesta parábola. Não mais importante do que os demais assuntos que é tratado nas outras parábolas, mas ela vai nos trazer aqui um diferencial das demais, porque Jesus vai falar exatamente acerca do que vai acontecer após a nossa morte. Veja só o que é que ele diz aqui, nos versículos do 19 ao 21. Ele diz assim, ó: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhes as feridas. Então nós temos aqui duas situações completamente opostas uma à outra. Este rico e este mendigo, eles representam aqui a vida terrena antes da morte, daqueles que serão salvos e também daqueles que serão condenados. Então nós vemos aqui este contraste. Nós vemos que o estilo de vida das pessoas que serão condenadas é totalmente oposto das pessoas que serão salvas. Começando, por exemplo, pelo rico. Nós vemos claramente aqui no texto que o rico, ele não estava aqui preocupado com a salvação da sua alma. Ele não estava interessado em buscar a Deus, em servi-lo, para que no dia do julgamento final ele pudesse escapar do inferno. Ele não estava preocupado com isso. Ele estava mais preocupado aqui com os prazeres da carne, a luxúria, se vestia com vestes luxuosíssimas. E mais uma vez nós vemos aqui o Senhor Jesus afinetando a luxúria, né? As vestes luxuosas. As pessoas
que se vestem com luxúria, algumas até para ostentar, né? Então, o rico era alguém que andava sem Deus. Ele traçava o seu próprio caminho, ele criava o seu próprio caminho e começava a trilhar por aquele caminho que andava na contramão do caminho de Deus. E é lógico que Deus coloca aqui como exemplo um rico, mas não é só o rico que vai ser condenado. Tem muitos ricos que serão salvos. Mas as pessoas, independente delas serem milionárias ou não, e que traçarem os seus próprios caminhos, as suas próprias veredas, e rejeitarem a Deus, a graça divina, e buscarem as coisas do mundo, ao invés de buscar as coisas de Deus, elas serão condenadas do mesmo jeito. E nós vemos que a grande esmagadora maioria serão condenados por conta disso. As pessoas, em sua maioria, elas estão caminhando sem Deus. Elas não querem Deus, elas já rejeitaram Deus. Muitas delas estão buscando Satanás, os demônios, nos terreiros de macumba, nos lugares sombrios. Pessoas que amam o mundo do ocultismo, que gostam de simpatias, de bruxarias, que quando estão atravessando por dificuldades, ao invés de elas buscarem o Senhor Jesus, a palavra de Deus, elas vão buscar nos terreiros de macumba auxílio dos demônios. Então, são pessoas que escolheram caminhar sem Deus. Elas não querem Deus, elas odeiam Deus, elas não gostam de igreja, elas não gostam da palavra de Deus. Muitas vezes, quando elas têm a oportunidade de receber o Evangelho, elas rejeitam severamente. Então, essas pessoas são as que serão condenadas. Agora, por outro lado, quando a gente se volta para o lado do mendigo, que está representando aqui as pessoas que serão salvas, a gente vê que o povo de Deus é um povo sofredor, é um povo que vive enfrentando lutas e mais lutas, pelejas e mais pelejas na sua caminhada. Mas é um povo que é temente ao Senhor, é um povo diferente, um povo que optaram por fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos dele. Então, é diferente. A gente passa por luta aqui embaixo, a gente enfrenta perseguições, nós somos rejeitados por muitas pessoas. Tem muita gente que odeia o cristianismo, que odeia o povo de Deus, que gostariam muito de continuar matando cristãos como se mata barata pisando com os pés. Felizmente, eles ainda não estão conseguindo fazer isso, mas é o sonho da vida deles, é acabar com o cristianismo. Então, em todas as épocas da história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, o povo de Deus sempre foi um povo sofredor, perseguido, mas nós temos a plena convicção de que se nós estivermos com Deus, debaixo do cajado do Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos no dia do arrebatamento. E é por isso que nós sabemos que nós temos uma cruz para nós carregarmos, e nós iremos carregar essa cruz pesada até o fim. Então veja que o mendigo era uma pessoa sofredora. Provavelmente ele também não andava, né? Porque alguém o levou e colocou lá na porta
do rico, e ele ficava ali mendigando pão, até mesmo porque naquela época, interessante, Jesus, quando está contando as parábolas, ele faz ilustrações baseadas em fatos reais, da vida real, né? Naquela época, uma pessoa que tinha algum problema de deficiência não tinha auxílio do governo, né? Então a pessoa, ela tinha que se virar. Então ela ia para as praças, para os lugares mais movimentados, para pedir o seu pão de cada dia, pedir esmolas, né? E Jesus pega exatamente uma pessoa nessas condições para ilustrar. Ele está falando aqui que aqueles que estão carregando a cruz irão passar por dificuldades na sua caminhada. A Bíblia diz que nós somos provados como ouro no fogo. Então nós iremos enfrentar muitas lutas na nossa caminhada, mas no final de tudo vai valer a pena o sofrimento que nós passarmos aqui embaixo, as perseguições que nós sofremos no nosso dia a dia, as provações. Vai valer a pena, porque se nós morrermos em meio às lutas, mas servindo a Deus, nós morreremos salvos. Agora não é a mesma coisa para quem morre sem Jesus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, após a morte, segue-se o juízo. Cada um será julgado por meio do seu corpo, ou seja, por aquilo que ele viveu enquanto ele estava vivo. Então, vai valer a pena nós carregarmos a cruz pesada e morrermos debaixo da graça de Deus, porque no dia do julgamento final, nós seremos salvos da condenação eterna. Os versículos 22 e 23, ele diz assim, ó: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. Então preste atenção nisso aqui, irmãos. Veja que Jesus, ele começa a parábola falando acerca da nossa vida terrena aqui na terra. E ele está nos mostrando que a maneira em que nós vivermos aqui vai decidir qual será o nosso destino no dia do julgamento final. Veja que aqui o mendigo, ele morre e ele é levado pelos anjos para o céu. Ele foi levado pelos anjos para o céu. Significa que Jesus está tratando aqui acerca do momento do arrebatamento da igreja. É aquele momento glorioso aonde a igreja será arrebatada, o momento da ressurreição. Veja que na ressurreição os mortos irão ressuscitar. Eles serão transformados, ganharão corpos semelhantes aos dos anjos. Aqueles que estiverem vivos ainda naquele dia, porque vai haver pessoas vivas, eles também serão transformados e juntamente com os que ressuscitaram, serão levados pelos anjos
ao encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus está tratando aqui acerca do arrebatamento. Como é que a gente sabe que ele está tratando do arrebatamento? Veja só, no Evangelho de Mateus, agora vai lá para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Olha só o que é que Deus diz. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Então preste atenção, Jesus, ele vem como juiz, e cada um vai receber a sua sentença conforme as suas obras. Como foi que a pessoa viveu em vida quando ele estava vivo aqui na terra? Foi uma pessoa que viveu na presença de Deus, uma pessoa que serviu a Deus, que morreu em Cristo? Ou foi alguém que viveu em rebeldia, blasfemando de Deus, da sua palavra, dos seus servos, mentindo, chamando palavrões, falando mal da vida dos outros, fazendo uma série de abominações que Deus condena na sua palavra? Então, dependendo do modelo de vida que a pessoa viveu aqui embaixo, ela vai receber a sua sentença. Para a gente entender melhor, aqui no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 24, versículos do 29 ao 31. Olha só o que é que está escrito. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Glória a Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Jesus. Então veja que esse aqui é o momento exato do arrebatamento, que vai acontecer logo após as aflições, a grande tribulação que virá contra a igreja. Vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, o Senhor Jesus virá em uma nuvem, e ele vai enviar os seus anjos, e os anjos irão recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade do céu. Olha só. Está entendendo? Porque que quando Jesus fala na parábola que os anjos vieram e recolheram a Lázaro, ele está tratando do arrebatamento. É o momento do arrebatamento da igreja. E aqueles que morreram em Cristo serão salvos, arrebatados. Mas os que morreram fora da palavra ficarão e serão condenados ao fogo do inferno. Está entendendo a profundidade do que Jesus está falando aqui? As pessoas hoje, em sua maioria, não falam mais em inferno.
E tem muitos teólogos famosos de renome nacional e internacional que estão dizendo para as pessoas que do jeito que elas estão, elas serão salvas. E isso é mentira do diabo. Essas pessoas estão sendo usadas por Satanás. Essas pessoas estão dizendo para o povo, aí eles entram no vitimismo, começam a dizer, mas como é que Deus vai condenar uma pessoa, Deus que é um Deus amoroso? E elas esquecem de falar que depois que a porta da graça se fechar, o que vai restar é o juízo de Deus. Não haverá mais arrependimento. Acabou. A porta da graça se fechou. Deus, Ele vai estabelecer juízo sobre a terra. E o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não tiveram misericórdia enquanto estavam vivos. Olha o que é que ele diz mais. E no inferno, ele ergueu os olhos estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Glória a Deus. Olha só, irmãos. O rico também morreu, e ele foi sepultado. Só que ao invés dos anjos recolherem ele e levarem para o céu, ele foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Lá é o local onde os condenados estarão. Veja que o texto diz aqui que ele estava ardendo em chamas, no fogo eterno. E ele ergueu os olhos e viu a Lázaro lá longe no seio de Abraão. Aqui nós precisamos entender algumas coisas espirituais que estão aqui por trás desse texto. Significa que lá no inferno as pessoas terão consciência do porquê que elas foram para lá. Está entendendo? Ou seja, Deus não vai apagar da memória a vida terrena que elas tiveram aqui embaixo. E isso vai tornar o inferno ainda mais pior, porque elas vão lembrar das pessoas que pregavam a palavra de Deus para elas e elas rejeitavam. Elas vão se lembrar de entes queridos, e elas nem irão se tocar que essas pessoas, muitas delas que viviam do jeito dela, estarão lá com elas no inferno. Nós vemos aqui um desespero, como Jesus falou em outras passagens dos evangelhos, que lá haverá pranto e ranger de dente. É um lugar de densas trevas, onde a única iluminação são as labaredas de fogo queimando eternamente, porque quando Deus ressuscitar todos os mortos, eles receberão corpos imortais, indestrutíveis. Então eles vão ficar lá eternamente queimando no fogo do inferno e não irão morrer. Diferente dos que estão no céu, que estarão na glória. Depois eles voltarão para habitar na nova terra, né? Mas isso é um outro assunto, depois a gente pode tratar disso. Veja que o rico, lá no inferno, ele tinha consciência do que estava acontecendo, porque ele olhou e lá longe ele viu a Lázaro no seio de Abraão.
Lázaro não estava nem aí. Estava numa boa, maravilha, né? Salvo. Significa que as pessoas que forem para o inferno, elas irão se lembrar das demais pessoas, inclusive das que foram salvas. Mas as pessoas que forem salvas não irão se lembrar das que foram condenadas. Deus vai apagar da mente dos salvos para que não haja sofrimento no céu. E no céu não tem sofrimento, lá só tem alegria. Então, se as pessoas que serão salvas, se elas lembrassem-se das que ficaram aqui embaixo, elas iriam sofrer, porque irão ficar pessoas que elas amavam, entes queridos, os pais, muitas vezes, irmãos, amigos, pessoas, esposas, filhos, que ficarão e serão condenados. Então, se Deus não apagasse da mente delas essas coisas, elas iriam lembrar e elas iriam sofrer. Aí no céu ia ter sofrimento, porque elas iam ter saudades, iam ficar tristes por não ter conseguido salvá-las. Por isso que Deus vai apagar da mente dos salvos aqueles que ficarem e que forem condenados. Porque lá no céu, Lázaro estava lá no seio de Abraão. Para quem não sabe, Abraão aqui representa Deus. E ele não estava nem aí, não estava nem se lembrando que um dia existiu esse rico. Estava bem animadinho, né? Glória a Deus. Você não quer ir para este lugar? Um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há doenças, ansiedade, depressão. Um lugar aonde você estará eternamente em paz e feliz. Será que não vale a pena nós carregarmos a nossa cruz? Tantos irmãos que estão desistindo do Evangelho. Deixa eu te dar um conselho, não desista não. Continue. A cruz está pesada, mas Jesus te dá vitória. E nós estamos aqui, os teus irmãos em Cristo, para te ajudar a carregar esta cruz. É por isso que a igreja é uma coisa maravilhosa. Nós ajudamos a carregar a cruz uns dos outros, e assim a gente vai caminhando rumo à cidade celestial. Aleluia, Jesus. Continuando aqui o texto. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha o desespero do rico no inferno. Não tem água, não tem luz, não tem amor, não tem perdão, não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. É um lugar de densas trevas. E ele desesperadamente, ele olha para Deus e diz: Deus, pede que Lázaro molhe pelo menos a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua. Ou seja, ele estava tão desesperado que ele estava disposto a se contentar com uma gotinha de água na língua dele. Que lugar terrível, irmãos. Que lugar terrível. Sabe qual foi a resposta de Deus? Olha só, versículo 25.
Mas Abraão disse: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. Deus chama ele para fazer uma reflexão. Lembra-te como era a tua vida. Tu viveste uma vida desregrada. Tu trilhou a tua própria vereda. Tu rejeitou a minha palavra. Blasfemou de mim, do meu povo, da minha palavra. Andou de todo jeito, servindo ao diabo, acreditando nas mentiras do diabo, praticando todo tipo de abominação, satisfazendo os prazeres da tua carne. E Lázaro teve uma vida sofrida, de dor, de sofrimento. Ele tinha que enfrentar lutas e mais lutas todos os dias, vencer as suas limitações. Agora é justo que ele esteja no céu e tu no inferno. É isso que Deus está falando. É justo. Significa que essas lembranças estarão na mente dos condenados. E isso é a pior tortura. Talvez seja tão terrível quanto viver queimando no fogo do inferno. Saber que foi condenado por justa causa. Ninguém será condenado injustamente, porque todos nós passaremos pelo julgamento do mais justo juiz, um juiz que não pode ser comprado, que vai julgar segundo a sua reta justiça, ou seja, a sua palavra. Mas continuando aqui o texto: e além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Olha só, Jesus disse para ele: olha, além de tudo isso, existe um abismo aqui, um abismo gigantesco, de tal modo que os que estão aqui não poderão passar para aí, nem os que estão aí passar para cá. Mas quem é que é doido? O cabo no céu querer passar para o inferno, né? Glória a Deus. Agora quem está lá no inferno está doidinho para passar para o lado do céu. Só que aí já é tarde. Não tem mais jeito. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui é que uma vez condenado, para sempre condenado, e uma vez salvo, para sempre salvo. Nada que fizerem ou disserem vai mudar essa situação. É por isso que a gente insiste tanto, nós batemos tanto na mesma tecla para os irmãos, dizendo para eles: irmãos, busquem a Deus, creiam na palavra, procurem viver a palavra de verdade. Não sejam crentes medíocres, mas homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas santas, tementes ao Senhor, que procuram andar sempre na presença do Senhor nosso Deus. Porque se nós morrermos em Cristo, estaremos salvos para sempre. Mas se morrermos sem Jesus, estaremos condenados. É isso que Deus está falando aqui. Continuando, olha só, o diálogo continua. Veja só o que é que ele diz aqui, ó, do versículo 27 ao 31.
Então ele disse: eu suplico, pois, ó Pai, que tu envies à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Glória a Deus. Olha só, veja que o rico, ele se lembra dos que ficaram, né? E ele começa a apelar para Deus mandar Lázaro até a casa dos seus pais. Segundo ele tinha 5 irmãos lá, para ele dar o testemunho, para poder ele se arrepender. Mas ninguém se arrepende desta forma. Só existe uma coisa que consegue penetrar no coração do homem e ir lá no mais profundo da sua alma: é a palavra de Deus. Ajeitadinho não funciona. Essa metodologia evangelística de usar métodos carnais para atrair pessoas carnais para dentro da igreja, achando que quando elas chegarem lá elas irão se converter, é uma ilusão do diabo. Não funciona. As pessoas precisam ouvir a palavra. Se elas não ouvirem a palavra de Deus, morrerão em vossos pecados e serão condenados. Então preste atenção. A resposta de Deus foi a seguinte. Deus responde para ele: lá já tem Moisés e os profetas, ouça-os. Olha só, o que é que Deus está falando aqui? Lá já tem a palavra. Jesus aqui está falando do Antigo Testamento, porque quando Jesus estava na terra, Moisés já havia morrido, os profetas já haviam morrido, os profetas do Antigo Testamento. Então ele está se referindo aos escritos que foram escritos por Moisés e pelos profetas. Deus diz assim: lá já tem a minha palavra, ouça-os, o que os profetas falam. Ouçam o que os meus servos estão ensinando. Aqui no Evangelho de Marcos, depois a gente volta aí para o texto. Marcos capítulo 8, versículo 35, ele diz assim, ó. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Veja que o Senhor Jesus, ele está falando aqui abertamente para a multidão. Ele está falando: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Significa que para nós alcançarmos a salvação eterna, nós precisamos morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É você sepultar o velho homem e nascer de novo, ser uma nova criatura. E Jesus diz, ele diz assim, ó, na continuação do versículo, ele diz assim: mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do
evangelho, este a salvará. Está entendendo? O que é que nós estamos aprendendo dentro dos seminários de teologia? O contrário disso aqui. Em muitos lugares hoje, eu diria que na maioria, se alguém for falar dos mandamentos de Deus, ela é acusada de herege e sua igreja acusada de seita. Severamente. E sabe quem é que está se levantando contra essa palavra? Os próprios teólogos. São eles que estão se levantando ferozmente contra esta palavra e estão ensinando doutrinas fora da Bíblia, dizendo que essas doutrinas são verdadeiras e as doutrinas bíblicas que foram ensinadas pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos são heréticas. Como, por exemplo, o mandamento do véu, que está revelado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu sobre o véu, mostrando os detalhes do porquê do véu. Aí vem um teólogo e diz assim: o véu é uma heresia. Mas como que um texto canônico, inspirado por Deus, é herético? Enquanto isso, a historinha, a fábula que estão contando acerca do véu, que não tem nada a ver com as Escrituras, é uma invenção humana, engenhosa de um falso profeta, é verdade. Aí vem a pergunta: em quem nós devemos crer? No que está escrito na palavra de Deus? Ou no que os homens estão falando fora da palavra? Deixa essa reflexão para você. Veja que Jesus disse que é aquele que morrer por amor dele e do evangelho. Ou seja, da palavra. Nós não podemos negligenciar a palavra. A Bíblia, ela é o suficiente. Nós não precisamos aqui acrescentar nada, nem com palavras, nem com escrita. Não precisamos retirar nada do que está escrito. Está tudo revelado aqui. Aqui é o caminho que nos leva ao céu. Está dentro desta palavra. Então, se você procurar um atalho para chegar ao céu, você vai acabar chegando no inferno. Mas no céu, jamais. Voltando lá para o texto. E ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Glória a Deus. Ou seja, ou a pessoa escuta a palavra e é alcançado pela graça divina através da sua palavra, ou ela estará condenada, porque ela vai permanecer debaixo da ira de Deus, e se morrer nessas condições, não escapará do inferno. Veja que Deus sempre nos chama para dentro da palavra dele. E os teólogos estão nos chamando para fora da palavra. Mas eu vou te dar um conselho aqui neste vídeo. Ouça o que está escrito aqui. Ouçam as pessoas que ensinam conforme as Santas Escrituras. O verdadeiro profeta de Deus
é aquele que fala dentro da palavra. Eu nunca vi Moisés falando fora da palavra, eu nunca vi Elias falando fora da palavra, eu nunca vi Josué, nunca vi os apóstolos, nunca vi Jesus falando fora da palavra. Eles sempre recorriam à palavra de Deus. Sempre. A palavra de Deus é a verdade eterna revelada aos homens. E é esta palavra que nós devemos crer e procurar não somente crer, mas vivenciar na prática o que está escrito nela. Não é crer da boca para fora. Quando a gente crê de verdade, né? Mas tem muita gente crendo da boca para fora. Quando a gente chama para dentro da palavra, a pessoa se esquiva dos mandamentos e vai embora. Então que esta palavra sirva para a tua vida, que nós possamos refletir acerca do assunto que foi tratado aqui. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.